temos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Veja só, não portanto a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Presta atenção a esse alerta, irmãos. Olha o que Paulo está falando. Isso aqui não se aplica ou não aplica para o nosso tempo? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus proordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles o que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Mas também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido, ouça só, o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Paulo responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai, louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Estamos abertos àquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações nessa noite. Tenha liberdade, ó Pai, de fazer, de manifestar a tua verdade, a tua palavra, e a tua verdade nos liberta. E seja o tempo de libertação, Senhor, no interior, e tua palavra possa penetrar nos nossos corações, ao ponto de dividir o espírito da alma. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, esse texto, ele é um texto muito importante para aquilo que hoje nós estamos vivendo claramente. Você percebe que Paulo, ele está falando sobre a grande diferença sobre a sabedoria deste século. Ele fala sobre a sabedoria de Deus. Ao mesmo tempo, ele trata sobre outra coisa que é importante entendermos. Ele fala sobre o Espírito. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, mas ele fala do Espírito de Deus. Essa é a grande diferença. Agora preste bem atenção. Ele fala do Espírito do mundo, ele fala do Espírito de Deus. Ele fala sobre a sabedoria desse século, que nem poderosos desse século não conseguiu compreender. E fala de uma sabedoria da parte
de Deus. Daí eu queria, através desse texto, fazermos nessa noite, pensarmos sobre a nossa realidade, no contexto que vivemos hoje. Uma breve leitura nós podemos fazer, e essa leitura trata sobre essa realidade que nós vivemos hoje. Nós estamos diante de uma sociedade onde os pensadores denominam pós-modernidade. E dentro desta pós-modernidade, o mundo pós-moderno, como podemos também chamar, eu quero hoje tentar trazer, se tiver o nosso tempo, aproveitar para isso, mostrar a grande diferença, ao mesmo tempo porque que muitas pessoas não conseguem aceitar a palavra de Deus. Porque é necessário, para crer na palavra, é necessário arrependimento. Preste bem atenção. Se eu creio, eu ponho em prática. A grande pergunta: por que existe muitas pessoas que ao mesmo tempo têm tido a oportunidade de estar ouvindo a palavra, porém não conseguem colocar em prática? Existem algumas perguntas a serem feitas, e uma delas algumas coisas ser colocadas dentro do que eu acabei de falar. E dentro dela, do que nós podemos relatar é que qual é a sabedoria que nós temos abraçado deste século? Qual é o Espírito que tem ministrado em nossas vidas? E nós estamos arrodeados de mensagens que nos bombardeiam, nos cercam a cada dia, seja na televisão, através de filmes, muitas vezes, através de músicas, através até mesmo de telejornais. E daí, dentro de uma leitura que podemos fazer, eu acredito que todos vão concordar, sobre a questão dessa sociedade que vivemos hoje, o pós-moderno, é que existe um slogan escancarado, podemos afirmar assim, sobre como a sociedade está se posicionando. Agora, é importante entender que os poderosos desse século, Paulo chega até a dizer, queridos, essa é a verdade. As pessoas, os poderosos desse tempo que nós estamos vendo hoje, a sociedade pós-moderna, são eles que ditam o que a sociedade vai, a partir de então, viver. Como assim, pastor? Eu não sei se você talvez já assistiu documentários, algo desse sentido, ou já leu alguma coisa, algum artigo, mas você sabe que existe uma classe que domina a massa. E dentro dessa classe estão, claro, agendas políticas, existem homens, homens que estão, nessa posição, ditando, falando, conceituando algumas coisas que estão relacionadas a nós. E sabe de umas coisas que eles falam? Uma das coisas que podemos perceber é que eles, em outras palavras, querem que nós acreditamos uma coisa: nós fazemos a verdade e não encontramos. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade ao mesmo tempo pluralista. Vivemos em uma sociedade em que relativista, aonde eles afirmam em que a verdade se encontra em todo e qualquer lugar.
E dentro disso, irmãos, o que nós observamos? Por conta das mensagens, Paulo até afirma, ainda em Coríntios, existem muitas vozes no mundo. Nós estamos arrodeados dessa realidade também. Existem muitas vozes. E perceba só, por que hoje nós temos a dificuldade de encontrar pessoas que se relacionam, que buscam ter um relacionamento, seja amizade, seja contexto igreja, seja contexto matrimonial. Porque as mensagens que eles passam é o seguinte, e as pessoas vão abraçando sem perceber. Percebe quantas que as pessoas elas vivem num relacionamento rasos. Não há profundidade dos relacionamentos. Percebam que por conta disso você percebe um mundo que está recheado de pessoas que não têm compromissos. Compromissos com o cônjuge, compromissado com a família, compromissado com a igreja. Por que hoje nós temos que convencer pessoas que estão congregando a serem compromissadas? Vocês entendem o cuidado de Paulo ao escrever esta carta, alertando a grande diferença sobre essa realidade de uma sabedoria secular e a diferença de uma sabedoria de Deus? Porque isso tem tudo a ver com a questão cultural. As mensagens que recebemos, se nós não discernirmos que espíritos está vindo essa mensagem, da onde ela tem vindo, nós começamos a abraçar uma cultura. E a igreja é diferente. Por quê? Porque nós como igreja devemos viver de fato uma contracultura do que hoje é passada, é ministrada. Eu não sei se você percebe a realidade que nós estamos vivendo, mas eu quero que hoje você possa abrir um pouquinho os olhos para essa realidade. E meio a isso, perceba uma coisa. Como eu falei, de muitas vozes, e essa é a realidade, uma classe que busca dominar a massa. Então, meio a isso, existe hoje uma guerra de narrativas. Você percebe que nós vivemos um tempo em que as informações chegam muito rápido para nós. Antigamente as informações demoravam um pouco, mas basta você pegar o seu celular e você começa então a acessar informações. Mas eu não sei você, mas hoje, em meio às informações, você percebe que quando se tentam colocar verdades nas redes sociais, logo é bloqueado. Perceba a manipulação de informações que temos visto hoje. E meio a isso, como eu falei, essa guerra de narrativas, ela quer enfraquecer o conceito de família, porque as pessoas hoje estão buscando entender família por aquilo que se passa, por aquilo que o mundo quer falar. E, queridos, eu não sei você, mas se eu quero encontrar algum conceito sobre família, eu encontro nas Escrituras. Às vezes tem cristãos que não percebem, estão divididos.
Aliás, você sabe que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa que vive em crise de ansiedade. Ansiedade é uma pessoa cuja sua mente está dividida. Paulo fala sobre nós temos uma mente de Cristo. Por que está dividida? Porque ela está pensando muitas vezes no passado e como vai ser o meu futuro. Tem gente pensando agora e amanhã. A preocupação já para amanhã. Tem pessoas já pensando, então a sua mente acaba sendo dividida por causa da preocupação. Agora, o que faz abraçarmos narrativas e tornar uma cultura para nós? Fala-se de ocupação. Você percebe que nas Escrituras, todas as vezes que você encontra a palavra arrependei-vos, está contextualizada. Enquanto os discípulos, Jesus, estão ocupados. O que está te ocupando? O Senhor nos chamou para vivermos ocupados e não preocupados. O que ocupa a sua mente? Isso vai tornar cultural. Até as canções que nós ministramos, cantamos, até as canções que cantamos, irmãos, elas são poderosas para nos trazer uma cultura. Por isso é até interessante saber o que você está ouvindo, irmão. Platão disse isso. Eu só quero uma coisa de um povo, me dê as músicas. E eu farei de um povo o que eu quero. Esse foi um grande pensador de uma época. O que está ocupando a sua mente? Os discípulos estavam ocupados no contexto de que é o arrependimento. E por que estou falando de arrependimento? Porque arrependimento fala de uma mudança de mentalidade. Por que tem pessoas que são displicentes até ouvir a palavra de Deus? Porque existem barreiras em sua mente. Existem pensamentos, olhe para mim, verdades, o qual ela está abraçada e reluta ao ouvir a palavra de Deus. Hoje, como nós falamos, as narrativas que encontramos através das redes sociais, eles querem definir a família, eles querem definir até mesmo o sexo de uma criança, ainda que nasceu homem, ainda que nasceu mulher. Eles querem definir o que é uma sociedade. E sabe, irmãos, daí você entende por que os casamentos estão vivendo uma disfunção, aonde o marido não sabe mais a sua posição como o marido em casa, a esposa. A pergunta é o que nós estamos ocupados. Você pode estar trabalhando, você pode estar estudando, mas o que está ocupando você? Quem está ocupando, o que está ocupando na sua mente? A palavra de Deus, o próprio Senhor diz que o homem natural não consegue entender, não consegue receber as verdades. Ele não aceita a coisa do Espírito de Deus.
Ele pode até dizer sim e amém, mas lá no seu coração, aqui na sua mente, ele não consegue aceitar. Quantas pessoas, quando nós estamos dizendo assim, a palavra de Deus diz isso, isso é um veredito para nós. Ou seja, não nos dá margem para pensar, não nos dá margem para questionar aquilo que estamos ouvindo. Porque a palavra de Deus é o conselho de Deus, a resposta para todas as indagações do coração do homem. Às vezes não percebemos, irmãos, mas a cultura hoje da sociedade, ela está, o que está, podemos dizer, infiltrada nisso, ainda são pensamentos, são uma cultura que tem atravessado geração a geração. Aonde, sem perceber, muitas pessoas que até confessaram Jesus no seu coração, porém, você não consegue ver uma transformação profunda em sua vida. Mas por que uma transformação profunda? Porque isso tem a ver com a transformação de uma mentalidade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. O que nós encontramos em Mateus 6, irmão? É o Senhor falando de um estilo de vida em que deveríamos abraçar. Por que nós temos dificuldade? A maioria das pessoas que confessaram Jesus Cristo, por que as pessoas têm dificuldades de exercer algumas práticas de justiça, como está escrito na palavra de Deus? Por que é mais fácil cumprir dever do que obedecer? Vocês estão me entendendo, irmão? O meu questionamento. É muito mais fácil cumprir um dever. Como? Eu estou vindo no domingo ao culto, estou dando o meu dízimo e minha oferta, estou cumprindo o meu dever. Por que é difícil para as pessoas se renderem? Por que existem pessoas que ainda não se renderam? Porque é outro contexto. Porque nós não estamos falando, meus queridos, simplesmente de uma religiosidade. O problema é que o homem, ele recebe a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, quer formatar em uma religiosidade e quer cumprir deveres, em vez de se submeter ao domínio, porque fala de um reino, que fala de uma cultura, porque está tratando do reino de Deus, um estilo de vida. Por isso que a palavra apóstolo tem a ver como homens, que quando eles foram enviados e quando eles chegavam, é como marinheiros que eles traziam um navio, e ao chegar nos lugares, eles trariam toda uma cultura da onde eles vieram, estariam nos lugar onde a partir de então eles passariam a habitar. Vocês entenderam? Existem muitos impérios que fizeram isso. Existem impérios como eu acredito que a maioria de vocês estudaram história e lembra do Alexandre o Grande, o cara que morreu muito novo. Porém, esse cara, ele conseguiu fazer uma coisa. Ele entendeu, para alcançar e penetrar, sobre demarcar territórios e alcançar terras. Ele poderia pensar assim: se nós não mudarmos a cultura daquele povo, eles podem um dia se revoltar contra a gente. Então adentramos a ele e vamos mudar toda a cultura, para que eles simplesmente submetam a gente.
Sabe, meus queridos, o que nós estamos tratando aqui? É porque fala de homens e mulheres que nasceram de novo, de uma nova criação. Quando eu olho a minha Bíblia, então eu começo a perceber a grande diferença, porque hoje nós falamos, fala, por exemplo, de quando em Mateus 6 fala do dever de dar esmola, o dever de doar, o dever de sermos generosos. Na realidade, quando eu uso a palavra dever, mas não é no sentido de um cumprimento religioso, mas fala-se de um estilo de vida. Quando ele fala sobre como orar, então Jesus começa a falar como seria a nossa vida, o estilo de vida de jejuar. Ele fala sobre ajuntarmos coisas, de construir algo que tivesse uma visão não míope, mas além do que as pessoas naturais enxergam. Ele fala sobre juntar tesouros no céu. Eu não sei você, mas logo daqui a uns minutos nós vamos cear. E quando nós falamos de cear, falamos em memória dele. Nós vamos cear em memória dele. Mas também o Senhor nos dá a liberdade de construirmos um memorial, nós, para ele. Existem pessoas que não constroem memorial para ele. Como assim? Quer ver uma coisa? Cornélio, cara. Um dia, esse cara estava orando, em Atos 10. Então ele teve uma visão. E o anjo do Senhor falou para ele: esse homem, em cujo seu estilo de vida era pautado em orações e em doações, e um dia isso reverteu para ele em uma salvação em sua casa. Ele girou uma chave de salvação, não somente para a sua casa, mas também para os gentios. Onde o Espírito de Deus caiu sobre os gentios, onde houve pessoas que se voltaram para o Senhor. E quando nós olhamos, eu quero que você avance comigo, Mateus 6, e quando nós encontramos em Mateus capítulo 5, falando sobre o Sermão do Monte, mas no capítulo 6, ainda nós finalizando no versículo 22, veja só, Mateus 6, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Sabe que, em outras palavras, o que aqui se trata, a vida, ele se trata de uma questão de ponto de vista. Vocês estão me entendendo? A vida é uma questão do ponto de vista. Ou seja, o que você está falando? Fala de uma perspectiva, como nós olhamos. Como nós olhamos para as coisas. O que o Senhor está falando? O homem de fato não vê com os olhos. Você sabia disso? O homem vê com o coração. Sabe o que é uma coisa? Vamos citar vários exemplos na Bíblia. Moisés pega um homem de cada tribo e vão lá espiar a terra que o Senhor prometeu, que mana leite e mel. Eu fiquei imaginando, cara, que todos estavam na mesma posição e começaram a enxergar
enquanto Josué e Caleb começou a olhar, cara, e disse, meu Deus, os frutos daqui, cara. Olha o tamanho dessas uvas. Olha o tamanho, cara, olha que terra, que mana leite e mel. Os 10 começaram a dizer assim, cara, olha o tamanho desses gigantes. Eu fico imaginando que eles estavam na mesma posição. Eles estavam vendo a mesma coisa. Agora, 10 definiram uma coisa, cara, olha o tamanho do gigante. E os 2, Josué e Caleb, disse, olha que terra boa. Você está vendo que a questão não é em si o que os nossos olhos estão vendo, é uma questão do coração. Quando uma pessoa no seu mundo interior aqui, ela é movida pelo Espírito que não é o Espírito de Deus. Nós lemos o Espírito desse século. Existe pessoa que é movida pelo Espírito do medo. Tem pessoas que é movida pelo Espírito de avareza. Poderíamos nomear tantas coisas. A questão é como, por isso que a promessa era fazer, dar novamente a nova aliança seria isso. E veja a mudança. E quanto isso, no Antigo Testamento, um dos exemplos, é que o leproso, você tinha que correr longe dele. Enquanto isso, no contexto da nova aliança, está lá o Senhor enviando os seus discípulos, está ocupados e falando para eles, limpai os leprosos. O quê? Sim, colocai as mãos, orai por eles. Mas não é mais para tocar. Olha a mudança. Você imagine, cara, homens que agora começou a receber uma palavra do Senhor, as boas novas, que chocaria com tudo aquilo que eles entenderam através da vida de homens, de pensadores na sua época. Por isso que Paulo diz que exatamente a mensagem da cruz é loucura para os poderosos desse século. Como que um senhor caminhando na multidão, uma mulher com fluxo de sangue. Você sabia também que era um tipo de pessoa que teria que estar isolado de tudo, de todos? E sabe o que ela faz? Ela toca onde, pessoal? Ela toca onde? Sabe o que significa isso? A palavra ali, orla, é a mesma coisa assim, na parte de um homem. Era exatamente uma vestimenta, e que se falaria de intimidade. Que normalmente na cultura judeu, somente a família de uma pessoa poderia construir aquele vestimenta e tocar. Essa mulher foi além, cara. Ela não poderia nem chegar perto, mas ela ousou tocar na orla e dizer assim: eu quero intimidade, eu quero a proximidade. E o Senhor parou e perguntou: quem me tocou? E essa mulher, imagine, cara, o que aconteceria na sua cultura? Essa mulher, ela infringiu a lei. Era como se ela estivesse fazendo com que um homem tornasse impuro por causa da sua impureza. Mas o Senhor disse: vai, mulher, a tua fé te salvou. Ou seja, ela abriu uma questão mais da sua vida que trazia vergonha. Quantas pessoas que estão fechadas em sua própria casa ou castelo, construídos por fortalezas, por mentiras. Sabe, irmão, quando eu vejo homens e mulheres, e quando falo de pastoreio, quando eu vejo homens e que dizem assim, eu digo assim: meu irmão, vem cá, faz isso aqui.
Ou falam para uma pessoa, muda isso aqui. Porque eu estou falando na palavra. E quando eu vejo a pessoa correspondendo, eu vejo, uau, essa pessoa, ela vai experimentar uma mudança rápida na vida dela. Mas pessoas que são lentas para corresponder a um pastoreio, um discipulado, elas ficam na mesmice, conformadas com a sua religiosidade. Agora escute só, porque Paulo fala sobre isso no contexto em Romanos 12. Ele diz, não conformeis com este século. Essa é a grande questão. Mas transformai-vos por causa de uma renovação de uma mente. Às vezes nós não percebemos, estamos entrando em conformidade com este século. Mas o Senhor nos convida a nos arrepender e abraçarmos um novo estilo de vida que fala sobre uma cultura. Em meio a isso que nós estamos aqui discorrendo. A Bíblia diz em Lucas 17, 21, o Senhor afirmou, o reino de Deus está no meio de vós. Quando nós falamos do reino de Deus, mais uma vez eu falo de uma cultura. E quando nós falamos de uma cultura, irmãos, você percebe quantas, a maioria das vezes, quando estamos ouvindo uma palavra, estamos lendo, aquilo choca com a gente. E muitas vezes ficamos mais ofendidos com Deus do que quebrantados. Vocês estão me ouvindo? Ficamos mais ofendidos do que quebrantados. Nesse texto que nós estamos em 1 Coríntios 2, em que nós fizemos a leitura, Paulo fala de nós conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tudo isso provém do Espírito que vem de Deus. Tudo isso provém de uma revelação. A maioria das pessoas, irmãos, entenderam até entenderam o que ouviram. Mas sabe o que elas fazem com as verdades que ela ouviu? Ela simplesmente, muitas vezes no seu coração, elas desprezam por causa do pecado. Desprezam por causa da iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado que tornou cultura na vida dela. Ela sempre está fazendo, sempre está cometendo a mesma coisa, sempre está cometendo, sempre está cometendo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, que o homem, nenhum homem pode se passar por indesculpável, porque a própria criação revela quem é Deus, mas o homem decide desprezar isso. Em vez de adorar a Deus, porque Paulo fala de adorar, porque Paulo fala de adorar nesse texto, porque adorar, irmão, adoração tem a ver com obediência. Adoração tem a ver com colocar em prática aquilo que eu já entendi. Como eu falei, algumas pessoas ainda acham que a adoração é uma coisa muito mística. É ver fumaça, é sentir cantar, sentir um negócio legal, uma presença de Deus, eu estou adorando. Cara, isso faz sentido, mas eu quero falar, adoração tem a ver com colocar em prática aquilo que entendemos. Aí a pergunta, existe muitos adoradores, será?
nós vamos falar para vocês que eu quero afirmar para vocês que o plano de redenção de Deus, o plano de redenção do Senhor está em curso ainda. Que significa que muitos aqui foram salvos, outros estão sendo salvos. Mas salvação não tem a ver simplesmente com ir para um lugar, alguns, como diz, ir para os céus. Mas salvação tem a ver com uma transformação de tudo que está na minha volta também. Porque se nós formos olhar as Escrituras, vai falar de que um povo salvo, que provém, que recebe uma cultura, uma nova criação, que tornamos uma nova criação, nós temos o poder de transformar tudo em nossa volta. Isaías 35 fala sobre isso. Sabe de uma coisa? Vou falar para você, vamos a ler Isaías 35. Agora escute só. Existe diferença de pessoas. Por que eu falei que o plano de redenção está em curso? Porque o próprio Jesus falou em vários momentos a palavra da mostarda. Ele fala sobre o reino de Deus. Ele contou várias parábolas que falam de algo que começou aparentemente muito pequeno, mas tornou-se algo grande. Ele usa o fermento. Vocês estão me entendendo? Ele fala sobre algo que começa tão pequeno em nossas vidas e a nossa volta, que isso vai ganhando uma forma, que vai causando uma transformação. Você tem ideia? As narrativas aí no mundo diz que servir a Deus é um tipo de povo triste. Um povo que não tem, talvez, tanta inteligência. Mas a Bíblia diz, esse povo não tem de fato a sabedoria desse século, mas a sabedoria de Deus. Irmãos, não querendo subjugar os poderosos desse século, mas nós temos a solução para tudo. Ainda que a Bíblia diz, nós não devemos olhar com um olhar fatalista. Muitos de nós estamos conformados com a ideia, tudo vai virar mesmo uma desgraça. Então eu estou buscando sobreviver, diga assim, sobrevivência. Então em vez de vivermos uma vida de impacto, decidimos viver uma sobrevivência. Tomar uma atitude de sobrevivência. Você quer ver uma coisa? Existe diferença de uma pessoa que é rica e de uma pessoa que é próspera. Você sabe qual é a diferença? Olha, a diferença é essa. Eu posso ter dinheiro agora e ser tomado dinheiro de mim. Porém, se eu sou próspero, ninguém toma isso de mim. Porque se trata aqui de dentro. Eu decidi ser um rio, um fluxo de Deus. O Senhor diz, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Eu decidi ser. Tem pessoas que são barreiras de Deus. Deus concede algo para nela. Eu decidi, Deus, eis-me aqui, eu quero ser um fluxo em que a sua vida, o seu poder, recursos financeiros não parem em mim, mas venham em mim e minha vida, através da minha vida, seja alcançado, abençoado outras e mais pessoas. Tem pessoas que por que a maioria das pessoas são avarentas? Porque elas não entenderam sobre a questão de ser próspero aqui dentro. A partir do momento que eu decido ser próspero, eu não tenho medo de doar. Eu não vou dar desculpas. Eu farei. E olhando bem para Jesus, naquilo que nós estamos agora tratando. Se nós estamos dizendo, nós que professamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei, e Ele é Rei,
Então fala-se de uma cultura. Então, como eu falei, e se há cultura, então tudo em nossa vida tem que mudar. Então, olhamos para os textos na Bíblia. Eu aconselho você a olhar para as Escrituras. Como falei, existe uma questão de mudança, uma mudança das coisas como nós vemos as coisas. Na realidade, é necessário permitir Deus, Ele fala de dar um novo coração. É necessário acontecer em nossas vidas, senão a derrota já está aqui, antes de ir para a luta. Se não assumirmos uma postura em Cristo Jesus, se não abraçarmos a mente dEle, o que Ele pensa, porque nós temos a mente de Cristo. Que palavra bonita, pastor. Está falando de pensamento, de palavras, meus amados. O que Ele pensa sobre mim, o que Ele pensa sobre nós, o que Ele pensa sobre essa situação. Parece que o Senhor não está até mesmo interessado em muitas coisas sobre a vida. Será que não? Ou será que sim? Deus está interessado em tudo, até porque todas as coisas serão restauradas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Todas as coisas serão restauradas. E quando fala todas as coisas, a economia, a política, a forma como... Então todas as coisas serão restauradas. A agricultura. Enquanto muitos cristãos querem ir para o céu, o Senhor fala de novos céus e uma nova terra. Quando nós olhamos para Isaías 35, veja só, versículo 1, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-lhe-se a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei ao desalentado de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. E Ele continua dizendo: então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Irmão, fala de esperança. Um povo de Deus é um povo cheio de esperança. Tem gente olhando para a política já de uma maneira até já fatalista. Tudo me empresta mesmo. Desgraça, nem vou votar, não vou votar nulo, sei lá, branco. Você está tendo uma visão fatalista, irmão. Estamos alguns dias sobre a eleição. O que você já pensou? Não é do seu interesse? Será que o interesse da igreja é somente orar? É somente jejuar? É somente vir aos domingos para o culto e fazermos nosso dever? Ou será que implica de impactar tudo que está à nossa volta? Causarmos influência? Sermos sal e luz desse mundo? Sal da terra e luz desse mundo? O povo de Deus é um povo de esperança, irmão. As pessoas que chegam para você e começam a falar da economia, o que você tem que falar para ela? Que economia te move, irmão? Tem pessoas que seus olhos estão tão limitados, em que o que move a vida financeira dela é a economia de uma nação. Quantos testemunhos eu vi de pessoas em que o momento em que se diziam que estão vivendo em crise são pessoas que mais prosperaram? Ah, meu irmão, nós precisamos de homens e mulheres como José, que vão prover uma sabedoria não deste século, uma sabedoria de Deus em momento de crise. Tornar-se pessoas mais prósperas, onde estiver, vai prosperar por conta daquilo que há em você, e não aquilo que está à sua volta, que determina o que é aqui dentro. Tem pessoas que são movidas pelas circunstâncias.
Tem pessoas que não sabem que não são, por isso o nome delas é ninguém. Porque não tem a sua própria identidade, não sabe o que Deus pensa sobre ela. Quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida religiosa e não a vida do reino de Deus, que não causa até mesmo uma curiosidade de olhar assim, cara, o que é isso? Deixa eu perguntar aqui uma coisa, você tem causado curiosidade, pelo menos curiosidade? Cara, como é que isso acontece? Como Nicodemos vai até Jesus? Ei, bem sei, estou sabendo que é um poder de Deus sobre a sua vida. Existe algo acontecendo. Tem gente, irmão, que ela só professa que é cristão, porém não demonstra em poder. Porque, irmão, escute só, a verdade, olha só para mim. O que há no teu coração, o que é dentro de você, transborda para fora. Tem que transbordar. Mais cedo ou mais tarde transborda. Se é ira, você vai demonstrar uma ira. Se é amargura, você vai demonstrar amargura. Se é falta de perdão, né? Que é amargura também, vai demonstrar. Mais cedo ou mais tarde as pessoas percebem. Mas o quanto do reino de Deus as pessoas têm visto na sua vida, irmão? Os poderes do mundo vindouro. O quanto a cultura do reino de Deus, o seu estilo de vida, de doação, de serviço. Olhamos para Jesus. O que Ele fez? A quem você está ouvindo? Quais as palavras que você está acolhendo no seu coração? O que está ocupando a sua mente? Olhamos para Jesus. Eu vou encerrar minha palavra de hoje em um texto que eu meditei. E quando fala da morte e da ressurreição de Jesus, quando Jesus morreu, antes dele morrer, o que acontece? Ele já havia avisado para os discípulos. Ele falou que morreria. Agora olhe para mim, irmãos. Qual era o império vigente na sua época? Qual era o império? Roma. Era ou não era? Para eles, alguém ser crucificado numa cruz era maldição também. Você percebe que às vezes nós ouvimos palavras, ouvimos mensagem, mas quando parece que quando aquilo torna, talvez não você, na vida de alguém próximo, você se assusta. Que isso, cara? Quando Jesus morreu, muitos discípulos se ofenderam. Vou falar para você que nós vamos falando de uma cultura do reino de Deus. A Bíblia fala de 2 discípulos que iam em caminho de Emaús. E eles estavam conversando sobre o acontecimento. Jesus aparece diante deles e perguntou: o que houve? Aí eles dizem: você não sabe o que houve? Você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus, o homem poderoso em palavras, em obras. Aqueles homens estavam, sabe o que? Em outras palavras, decepcionados, ofendidos, porque eles esperavam que ele era o Messias, ou seja, o rei, aquele que reinaria, aquele que assumiria, tomaria posse do rei, seria um rei em Israel, tiraria todo o peso de Roma sobre eles, os judeus, todo o governo dele. E o Senhor então começa a expor as Escrituras.
Chega o momento que Jesus quer passar por ele. Ele diz: não, Senhor. Fica um pouquinho com a gente. Eles não ainda sabiam que era Jesus. Até sentar e partir o pão. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram. Mas que olhos se abriram? Que olhos se abriram então, irmão? Diga assim: os olhos do coração. Porque aqui, ó, aquilo que nós enxergamos, o ponto de vista, a vida é uma questão de ponto de vista. E se no nosso coração há uma mudança, nós passaremos a ver as coisas de outra maneira. Ou seja, de uma cosmovisão como deveria ser. E sabe o que acontece, irmão? Esses 2 discípulos, eles voltam para se juntar com os demais discípulos que estavam com medo sobre o acontecimento. E eles começaram a dizer: nós vimos o Senhor. Ainda terminando de falar, o Senhor vem, só chega para ele e diz: olha, eis aqui minha mão. Eles achavam que era um fantasma. Aqui, ó. O que vocês têm aí para comer? O Senhor senta na mesa para comer. A Bíblia fala que os dias que o Senhor, antes de se acender, falava, anunciava sobre o reino. E olha o que acontece. A ressurreição de Jesus tem a ver com uma nova criação acontecendo. Um novo mundo se inicia. Por quê, irmão? Porque ele era o último Adão. O mundo foi feito, iniciou, e o Senhor colocou Adão. Ele era o último Adão. Então o que acontece? Ele, como o último Adão, um novo mundo iniciou, uma nova criação. E ele diz assim: foi-me dado o poder dos céus e da terra. Sabe por que eu estou falando isso para os discípulos? Para que vocês causem influência. Para que vocês vão e anunciem, manifestem o reino, a cultura desse reino. E sabe, irmãos, eu quero terminar assim. O texto em que nós sempre normalmente lemos como ceia, nós encontramos em Coríntios, encontramos nos Evangelhos, mas tem uma coisa que de fato chama a atenção. É que o Senhor diz assim: este aqui é o meu corpo, que está sendo partido. Que ele partiu o pão e deu para os discípulos. Presta bem atenção. A pergunta é: ofende ou não ofende a mente quando diz assim: irmão, doe-se para os seus irmãos, doe-se para o Senhor? Ofende ou não ofende a mente? Logo nós encontramos desculpas, porque nós devemos seguir. Qual é a narrativa deste mundo? O homem tornando-se uma ilha. Se isolando de tudo, ao mesmo tempo em meio de todos, mas uma vida isolada. O homem não caminha para isso, mas em Cristo Jesus todas as barreiras são quebradas. Por que é difícil falar a essa geração de hoje? Querido, doe-se ao Senhor, servindo aos seus irmãos, às pessoas, aos pobres, aos necessitados, aos ricos. Que impacto nós causaremos, irmãos,
a uma geração se nós não se doamos? E ele pega ali pega o cálice e diz assim: esse é o cálice, é o sangue da nova aliança. Ele falou de uma aliança. Ele fala de o quê? De um compromisso. Quantas pessoas descompromissadas em meio às igrejas? Que espíritos estão recebendo, irmão? Porque quando o Espírito de Deus toma uma pessoa, quando a pessoa é cheia do Espírito de Deus, irmão, ela tem desejo de amar. Não precisa nem ensinar não, ame os irmãos. Naturalmente vai passar a amar as pessoas. Até o inimigo vai passar a amar. Até a pessoa que faz mal. Até a pessoa que sabe que te ofende, que fez tanto mal para você. E aí você recebe essa pessoa de volta. E você acolhe. Que espírito nós temos recebido. Porque esse é o estilo de vida. Nós olhamos para Atos 2, a comunidade, como eles viviam. Eles perseveravam em oração, juntos, partindo o pão de casa em casa, com o mesmo sentimento, ânimo. Quem está falando ao teu coração é Deus ou é o mundo? Quem está conceituando vida para você? A palavra de Deus ou é o mundo? Que espírito está em nós? É o Espírito de Deus? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu convido você, meu irmão e minha irmã. Por que a gente sempre está ensinando e encorajando os irmãos a serem compromissados? Veja a luta de uma igreja, a luta de um pastor. Como eu disse, irmão, pare com essa ideia de cumprir um dever. Se renda a ele. Tem gente que diz assim: pastor, o inimigo está me atazanando. Atazanando, né? O que é que eu faço, pastor? Eu jejum, não vai adiantar de nada. Eu oro, em nome de Jesus expulso o demônio, vai adiantar de nada. Como assim, pastor? O nome de Jesus é poderoso? É poderoso. E o que acontece, pastor? Tiago fala sobre isso. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sabe o que significa isso? Se renda a Ele. E vai acontecer com o inimigo? O que para você ainda está faltando para você se render, irmão? Por que tem palavras que na sua mente você já sabe que tem que fazer e você não faz? Você tem sido ministrado por outro espírito, irmão. Desculpa falar a verdade. Existem outras verdades na sua cabeça, na sua mente, que está, tipo assim, você está em dúvida. Porque fé é obra, é prática. E não há prática se não há arrependimento. E sabe que uma boa notícia é que o arrependimento tem que ser sempre, tem que ser constante, progressivo em nossas vidas. Eu não sei você, aqui e acolá, eu me pego em uma situação que eu digo assim: eu preciso mudar isso. E sabe que para quem eu olho?
para o meu Jesus. O meu Jesus, Ele é assim. Muda-me, Senhor. Aqui e acolá pode brotar no teu coração um sentimento de inveja por uma pessoa, um sentimento de raiva por alguém. Sabe o que você faz, irmão? Você não permite esse sentimento te dominar. Seja rápido e clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, não aceito sentimento. Não é teu, não tem a ver contigo. Quando vem no seu coração somente dúvidas sobre a palavra, e se eu fizer, será que vai acontecer? Você está caindo em tentação, você se arrepende. Senhor, tua palavra é a verdade nos libertará. Terminando, eu quero dizer, pastor, como eu abraço a cultura do reino de Deus? Faça o que está escrito na Bíblia. O tempo que você tiver a oportunidade, esteja junto com a igreja. Porque você vai aprender como é viver em Cristo Jesus. E ele diz ainda, nós temos a mente de Cristo. A oportunidade que você vai aprender o que é ser esposa, marido, vai aprender o que é ser irmão, vai aprender o que é ser filho. Porque a igreja do Senhor, reino de Deus. E olhe para mim, irmãos, nós vamos cear. E quando nós estivermos ceando, aqueles que cearem, pastor, eu posso cear? Quem pode cear? Quem pode cear é quem entender o que eu falei. Você vai pegar o pão e vai entender o corpo. Aí você vai pensar uma coisa. O que eu estou fazendo o que minha vida tem sido útil? Será que minha vida tem sido de edificação para a vida de irmãos? Será que a minha vida está sendo partilhada e aquela questão que dizemos, olha, irmão, tudo que eu tenho, tudo que sou, te pertence. Não é sinceridade, não é algumas coisas não. Me desculpe, Jesus se doou por inteiro. Se é Ele que está seguindo, você está seguindo, então você tem que seguir esse padrão. Eu não quero limitar o tempo que eu vou te servir. Conte comigo, tal dia, tal horário, tal dia, tal horário. Eu sei que você tem as suas ocupações. Sim. Trabalho, colégio. Mas eu quero dizer para você, irmão, até para dizer isso, eu não consigo falar. Porque a minha vida é para servir ao Senhor, à igreja, às pessoas. E eu não quero limitar isso. Para mim falar isso, eu não consigo. Conte comigo no domingo, tá bom, irmãos? Não conte comigo na segunda, não conte comigo na terça. Eu entendo que nós devemos administrar nosso tempo. Agora, a minha vida é como entrega ao Senhor, é como oferta. Eu disse alguns dias aqui, vou afirmar, existe um altar sendo construído aqui nesse lugar. Não falando do altar físico, estou falando de um altar espiritual. Homens e mulheres que estão se doando, se entregando. E quando isso acontece, isso chama a atenção dos olhos de Deus. Se eu começo a confiar coisas, Deus não confia coisas, algo às pessoas relaxadas, descompromissadas. Ele confia pessoas compromissadas. E quando nós estivermos tomando o suco, nós estamos afirmando, temos uma aliança eterna. Nada vai nos separar dele, nada nos separar. E eu quero que você faça uma certa oração. Será que os nossos relacionamentos como irmãos de igreja estão rasos? Ou será que está aprofundando? Será que você tem a liberdade de tocar na orla?
Será que alguém tem liberdade de dizer assim, escancarar o coração, eu sou isso? Se não, fala de uma superficialidade no sentido de relacionamento. Nós precisamos ser mais profundos. E esse é o convite do Senhor. Paulo diz, assim, aquilo que eu recebi, eu também vos dou. Todos os sacrifícios que foram feitos nas Escrituras, na história, o Senhor se revelou de maneira mais forte e tremenda para as pessoas. Eu nunca vi alguém dizer assim, alguém parado, alguém que não renunciou, alguém que não sacrificou. Eu nunca vi dizer assim, cara, eu tenho uma vida de comunhão com Deus, profundamente. E eu duvido disso. Agora é o contrário. Pessoas que correspondem a que ele está falando. Família forte são pessoas que abraçou as verdades, que sabem o que a Bíblia fala sobre o que é família. São pessoas cuja sua posição como marido e esposa é pautada nas Escrituras. Não sei, por favor, como um ritual vazio, sem sentido. Sei desejando assim, eu quero mais. E se alguém aqui que se encontra assim, porventura, ofendido com alguma coisa acerca da palavra de Deus, sobre a igreja, veja que até os discípulos que andaram com Jesus bem de perto, tocaram nele fisicamente, se ofenderam, ouviram o Senhor falando, porém no ato do acontecimento eles não compreenderam, porque é necessário. Ele ressuscitou e é rei. E nós convidamos a igreja para ser igreja de fato. Para sermos igreja de fato. Sabe o problema que as pessoas reclamam da igreja? É porque elas não estão sendo igreja de fato. Já parou para pensar? Se você se relaciona com a igreja de maneira institucional, de maneira distante e fria, você perde tudo, cara. É isso que acontece. Essa palavra é uma palavra de libertação. Conselho: desligue as televisões, pare de assistir novelas, cuidado com esses telejornais, cuidado com os filmes, discina o filme que você está assistindo. Se porventura você está assistindo um filme que o cara está casado, aí a mulher lá, coitadinha, começa a olhar um para o príncipe, aí você fica torcendo. Meu querido, você não conhece Cristo. Você está torcendo para um casamento se desfazer?